voltamos aos primeiros tempos, aos mesmo primíssimos tempos. Eu ainda não tinha entrado no focolare, porque a minha mãe não me tinha dado a permissão. Mas eu ia no focolare, ia em casa somente a dormir. Mas durante o dia eu estava com Chiara. Na hora do almoço, em geral, ela lia a correspondência. A um dado momento, ela leu uma carta belíssima. Era de uma sua aluna, onde ela tinha ensinado pela primeira vez em Castelo, uma aldeia entre as montanhas, longe, longe da cidade de Trento. E Chiara, quando estava ali, ela fundou naquela aldeia a Ação Católica, um movimento, se chamava Ação Católica. Esta jovenzinha com 14 anos foi escolhida por Chiara para se tornar a responsável desta ação católica entre a juventude, as jovenzinhas. Tinha 14 anos. A carta era maravilhosa, dirigida a Chiara, porque Chiara, mesmo longe, continuava a cultivar estas suas alunas através desta jovem. Mas naquele momento, Chiara me disse: "Gente, Ginetta, eu não posso mais cuidar desta jovem. Você tem que tomar o meu lugar." Você, pessoalmente, me deu a carta, escreveu a jovem, falando de mim e convidando a jovem a ver ela em mim. Quando eu me encontrei com esta carta, eu disse: Chiara confiou em mim. Eu tenho que responder diante de Deus. Era uma jovem. Eu fui visitá-la. Eu trabalhava a semana inteira, 2 expedientes. Sábado era metade. De manhã se trabalhava, depois de tarde, domingo, não. E eu fui de bonde elétrico, de ponta a ponta, Malé. Depois Malé, de ônibus, Ossana, até Ossana. Depois Ossana, Castelo, precisava subir montanhas e montanhas a pé. Não havia meios, terra batida. Mas eu cheguei muito tarde de noite, porque a viagem era... Ela me disse que o pároco me tinha dado a permissão de falar na igreja logo depois da missa das 10 horas. Ele celebrava a missa às 10 horas daquele dia. Eu teria podido falar depois. De fato, eu fui. Depois da missa eu falei. Mas esta palavra, este ideal, esta luz, este carisma, tem em si uma coisa que é incrível. Porque depois que eu falei, todas, queriam conhecer este livrinho, cheio de palavras de Deus. Vem um Deus sobre a terra, fala. Aquilo que ele diz se encontra em um livrinho que se chama Evangelho. Nós queríamos conhecer este Evangelho. Queríamos viver este Evangelho, mas a nossa aldeia é tão pequena. Imagina se temos uma livraria, mas era tão vivo o desejo. E entre todos havia uma velhinha que se aproximou de mim e me disse: eu estou perdendo a vista, mas antes de perdê-la completamente, eu queria conhecer este Evangelho, queria ler este Evangelho. E eu voltei para o trabalho na cidade de Trento. Eu reuni logo algumas das minhas companheiras que procuravam viver o ideal comigo, como existe a unidade Zen, como existe o núcleo das voluntárias, como existem os focolares ou as células. Ali eu me reuni. Eu contei esta experiência, não é? Deste desejo, com um desejo evangélico. Eu desejei o Evangelho quando Chiara me falou. Eu fui logo comprar o Evangelho. Não só eu, mas as outras também. Ama o teu próximo como a si mesmo.
Quero um evangelho, imagina que maravilha. Não quero um livro assim para ler. Querem conhecer a Deus. E nos reunimos, fizemos uma pequena comunhão de bens e compramos 60 evangelhos para dar a todos, um por um. Pessoal, era, não sei se de 300 pessoas esta cidadezinha. Portanto, os meninos que não sabem ler. Portanto, 60 evangelhos. Fizemos a conta que dava para cada família, mais ou menos. 60 evangelhos. Depois me lembrei de uma outra coisa, que Jesus no evangelho diz que Jesus começou a fazer e depois a falar. Eu disse, mas é um castelo. Eu comecei a falar. Então chegou a hora de fazer. Com Chiara começamos a visitar os pobres. Eu disse, sem dúvida, haverá pobres ali. Eu disse, vamos fazer biscoitos, que era difícil encontrar farinha naquela época, ou ovos, açúcar. Vamos fazer. Fizemos 24 pacotinhos para entregar aos pobres. Assim, fazer. O evangelho, fazer. É mais fácil que depois possa acreditar. Porque se um vive, a gente acredita. Mas se um fala, a gente não acredita. Mas eu me lembrei daquela velhinha. Fomos procurar o evangelho com palavras grandes, para que ela tivesse a possibilidade de ler o evangelho antes de perder a vista. Mas depois esta jovem, aluna de Chiara, tinha um irmão que fazia o marceneiro. Eu fui me encontrar também com ele. E como ele fazia o marceneiro, foi fácil para mim lembrar que Jesus também foi marceneiro. E eu vi Jesus marceneiro nele. E eu pensei em oferecer a ele os Atos dos Apóstolos. Um outro livro. Maravilhoso. Eu vou à estação. Agora me contaram que o sacristão daquela igreja onde eu falei não tinha gostado de mim e falou mal de mim. A este ponto, quando me contaram isso, me lembrei das vinganças de amor, que precisa se vingar com o amor. Eu fui comprar um buquê de flores, cravos, para oferecer de presente a este sacristão. Agora, você imagina, Gineta, com um pacotão de 60 evangelhos, com uma maleta de pacotinhos de biscoitos, 24, com os Atos dos Apóstolos, aquele livro maior com os maiores grandes, o Evangelho, e com este buquê de flores. Mas eu tinha força. Eu fui ao bonde, à estação do bonde elétrico. Chego, o bonde estava indo. E me estavam esperando naquela aldeia ali. E o bonde estava indo. E não havia outros. Eu tomei um susto, mas não se pode parar. Eu perguntei ao chefe da estação ali, o senhor sabe me dizer se pode encontrar um meio que chega até Castelo, nesta aldeia? A senhorita pode ir na praça, uma praça, onde há caminhões. Estes caminhões se carregam de verdura e fruta. E a senhorita pode perguntar aos caminhoneiros, aos motoristas, e encontrar aquele caminhão que vai até Castelo, se existe, porque é dificílimo, porque é o ponto mais longe. E nem sempre se encontra. Eu fui nesta praça, eu me encontrei pela primeira vez entre caminhões e motoristas. Eu perguntava, será que o senhor vai até Castelo? Não. E o outro não. Eu não estava desanimando. Finalmente encontrei um que disse, sim, eu vou até Castelo.
então, senhor, será que me pode dar hospedagem no seu caminhão? Porque eu tenho um encontro amanhã, domingo. Eu tenho que falar, eu não posso faltar. Estão me esperando todos. Eu disse, pois bem, eu entrei no caminhão. O caminhão começou a subir as montanhas. E eu tinha ao meu lado direito um homem e depois um motorista. Eu estava aqui estava o homem, o ajudante motorista e o motorista. E este caminhão parava de vez em quando e descarregava coisas e carregava outras. Depois ia na frente, depois parava, descarregava e carregava. Mas começava a chegar a noite. Mesmo noite escura. Ali eu comecei a ter medo. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha o terço na mão. E depois, naquela época, se vivia uma palavra de vida que nos ajudava em viver esta palavra, Catarina de Sena, que ela nos deu Catarina de Sena como ajuda para viver esta palavra. Então, eu estava com Nossa Senhora e com Catarina de Sena, que Catarina de Sena tinha tido muitos contatos com a parte feminina e também com a parte masculina. Portanto, naquele momento, eu estava com a parte masculina. E desciam, e se ajudavam, estes dois desciam e depois voltavam. A um dado momento eu vejo que um deles não desce mais e fica ali perto de mim. Eu não sabia, mas depois eu vejo que continua, para, fica e o outro desce. Eu morrendo de medo. Felizmente era noite e ninguém via as minhas pernas fazer assim. Meu coração batia. Mas eu tinha o terço na mão e Santa Catarina ao meu lado. A um dado momento, este homem disse, sabe como são os motoristas, não é? Que são motoristas. E ele me disse, mas desculpe, a senhorita aqui neste ponto aqui, a senhorita não tem medo? Eu? Medo? Pelo amor de Deus, nenhum medo, nunca tive medo na minha vida. Nunca tive medo na minha vida. Mas ali mesmo Deus me ajudou, porque eu disse que eu com 17 anos de idade eu já não tinha o meu pai, eu tinha começado a ensinar e que Deus sempre me acompanhou, sempre foi a minha força, o meu tudo. Deus, eu falei ali de Deus. Este homem ficou sem palavra. Finalmente chegamos. Eu agradeci estes senhores e eu fui e falei. Aquela jovem se tornou uma focolarina, entrou no focolare. E o seu irmão, o marceneiro, ele também entrou no focolare e começou a fazer os móveis de todos os focolares dos focolarinos em Roca di Papa. Depois passou da Roca di Papa a Loppiano. E ainda ele continua a fazer os móveis. Se vocês vão, vocês os podem encontrar. Ela foi para o paraíso, tempo atrás. Vai bem?